Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos da Ingerhall. Você lembra daquela primeira aula que eu falei aí dos 9 itens que precisam ter dentro de um projeto elétrico? Pois é, desses 9, 3 a gente já aprende nessa aula e mata esse assunto já de uma vez. Basicamente eu vou explicar para vocês o que é, para que serve e como aplicar aí memorial descritivo, memória de cálculo e as especificações técnicas em nossos projetos. Preparados? Vamos lá então. O que é memorial descritivo? Pessoal, como o próprio nome já indica, é um documento que é anexo ao projeto que tem a finalidade de descrever minuciosamente, em forma de texto, como será a execução do projeto. É como se fosse um relatório, ou seja, uma memória, que divide em tópicos as especificações técnicas de cada ponto da instalação. E eu, particularmente, gosto de incluir nesse relatório a memória de cálculo do projeto. Mas aí vem a pergunta, o que seria então, André, a memória de cálculo? Bom, para elaborar um projeto, é necessário fazer o dimensionamento dos componentes elétricos. E para isso, são necessários alguns cálculos. Ah, André, mas aí lascou. Eu vou ter que fazer todos esses cálculos aí na mão e tal? Bom, não é assim. Não necessariamente você precisa fazer, pois a grande maioria dos softwares profissionais aí pra gente, que a gente usa para elaborar projeto elétrico, eles fazem esses cálculos pra gente. Porém, é importante que você saiba como esses cálculos são feitos, né, para entender os relatórios que os programas geram pra gente. E esses relatórios de cálculos é o que chamamos aí de memória de cálculo. Com esse documento, nós temos a apresentação detalhada dos cálculos feitos para obter aquele dimensionamento dos dispositivos indicados aí no quadro de cargas, nos nossos diagramas, tudo que vai compor o nosso projeto. Ou seja, a memória de cálculo é a prova do resultado que estamos informando aí nos quadros e diagramas dos nossos projetos. A memória de cálculo, pessoal, ela é importante para testar a confiabilidade do sistema projetado, tá? Bem como também identificar possíveis erros e facilitar para que outro profissional que esteja lendo ali entenda o determinado componente ter sido indicado. Ela evita aquela famosa briga do eletricista aí com o projetista, né? O projetista manda, por exemplo, colocar cabo de 6 mm² e disjuntor de 40 amperes em um determinado circuito. E aí o eletricista vai lá e fala, não, tá demais, tá superdimensionado. Cabo 4 de disjuntor de 32 aguentaria tranquilamente. Ou vice-versa, né? O eletricista pode falar que aquilo que foi dimensionado não aguenta. Só que assim, contra fatos não há argumentos. Ou melhor, contra cálculos não há argumentos, né? E ainda falando do memorial descritivo, que é o relatório para executar aí o projeto, nesse documento, junto com a memória de cálculo, eu também coloco as especificações técnicas. Porque para mim, elas servem para não haver dúvidas quanto às características dos materiais utilizados ali na execução daquela instalação, tais como especificação do material de fabricação ou da norma que este deve atender e às vezes até da marca do produto com base nas normas técnicas e especificações dos fabricantes daqueles dispositivos elétricos que nós vamos usar aí na execução do nosso projeto. Pronto, então nós conseguimos entender melhor até aqui sobre esse tal memorial descritivo e o que deve conter nele, tá bom? Bom, mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo e ver um documento desse aí na prática, porque só na teoria entender para que serve não vai nos levar a lugar nenhum, a gente precisa de fazer um documento desse. Então, ó, se você não gosta de escrever muito, não é aquele cara que se considera bom no português, não se preocupe que eu vou mostrar um modelo que eu utilizo e eu vou disponibilizar esse modelo para você fazer o download logo abaixo dessa aula, que ele vai estar disponível em um Word, em PDF, você pode escolher. Vem comigo então para analisar essa documentação na prática. Bom, pessoal, então aqui ó, eu tenho um modelo que eu vou compartilhar com vocês, esse memorial descritivo aqui, tá bom? Ele é um memorial descritivo de instalações elétricas, eu tenho uma folha timbrada, eu já coloco aqui a logo da Ingerhall, você pode colocar também a logo da sua empresa, né, do seu escritório, ou escrever apenas o nome seu e tal. Memorial descritivo de instalações elétricas é tipo uma capa, e aqui você coloca o nome do cliente ou o nome da obra, tá? Você pode personalizar. Então deixei de vermelho aqui, ó, tudo que vocês precisam alterar, tá bom? Vou deixar a cópia aqui para vocês baixarem mais uma vez. Aqui você coloca o endereço completo e a cidade e o estado dessa obra, tá? Esse índice você pode alterar, pode manter, você fica à vontade, tá? Então vem dados gerais, objetivo, responsável técnico, tem um índice de tudo que tem aqui que a gente vai ver, tá bom? Então aqui ele já mostra pra gente tudo que a gente precisa, tudo que está na nossa instalação, vamos dizer assim, tá bom? E com um número e tal, então tá tudo aqui, tá? E aí aqui embaixo, passou o índice, a gente começa a entrar na parte que tem que alterar também, né? Tudo que está de vermelho, mais uma vez, tem que alterar. Então, os dados gerais, você coloca o objeto, né? O que é, eu coloquei com exemplo de uma casa de alto padrão na cidade X, estado tal,
local, o nome do proprietário, quem que é o contratante, por exemplo, se for um arquiteto que te contratou, você coloca o nome dele aqui. O objetivo, esse memorial descritivo visa esclarecer o serviço de projeto a ser executado na construção de uma casa de alto padrão, cidade-estado, coloca seu nome, seu registro, se for CREA, se for CFT, você coloca aqui embaixo, né? E aí começa a descrição do serviço. Isso aqui, gente, não precisa ser alterado. Você dá uma lida só e vê se tem a ver com a sua instalação, tá? Então aqui eu estou falando das normas, tá? Condições específicas, falando que eu segui as normas da BNT, todas as normas aí que a gente vai falar delas, né? Que eu usei basicamente. Falei que eu segui a norma da concessionária para o padrão de entrada, tá? E segui os padrões também de homologação da ISO 9001. Aí descrição do sistema. Aí, ó, fala de uma instalação elétrica interna, quadro de medição, eletroduto. Você lê tudo isso aqui, ó, e vai adaptando para o seu, tá? Aqui fala dos quadros, fala dos itens e por aí vai, tá? Sistema de iluminação, iluminação interna, ponto de tomada, tudo isso você tem que ir lendo e ver se se adapta ao seu projeto. Aqui eu falo que a iluminação toda foi seguida num projeto luminotécnico, que é o caso de um projeto meu que eu fiz seguindo um projeto luminotécnico. A grande maioria de projetos residenciais eu sigo luminotécnico e tal. E aí eu vou seguindo aqui, eu falo que as minhas tomadas são no padrão da NBR 14136, que é o novo padrão de tomadas, tem que ter 2 polos mais terra. Falo da altura, né, das tomadas de nível baixo e tal. Vamos lá, todas as tomadas baixas, aqui ó, deverão, isso, aí sim, agora está corrigido. Aí pode acrescentar nível médio e tal, por aí vai, tá? Interruptores. Coloca os tipos de interruptores que você usou, é bem simples também, coloca uma referência de marca, que ó, isso aqui é uma especificação técnica. Tá, o tipo de interruptor, que ele tem que ter 10 amperes, 250 volts, e aqui eu tenho referência, 3 marcas, por exemplo, né? Disjuntores de baixa tensão, tá? Você lê também qual que é o tipo de disjuntor, fala que não pode usar disjuntor NEMA, eu, por exemplo, coloco, eu não gosto de usar disjuntor NEMA, tudo bonitinho. Interruptor diferencial residual, falo aqui do DDR ou IDR, por exemplo, vou pôr o que é mais. Você pode utilizar o IDR ou o DDR, tá? Depende do que você encontrar. Especifico aqui que são de 30 mA para proteção de pessoas. E aí você vai lendo aqui e vai adaptando. Eu, em média, não marquei nada de vermelho aqui, porque todas essas partes aqui, ó, numa residência, não se muda, tá? Condutos, né? Fala dos eletrodutos, das conexões, tudo que precisa aqui, ó. Rede contínua, caixa a caixa, eletroduto, que eu vou utilizar conduíte, tipo de eletroduto aqui, ó. Quando você for usar lá no padrão, se for usar bucha e arruela, para travar se for eletroduto rígido, né? E aí tá tudo bonitinho. Quadro de distribuição, falei de generalidades sobre o quadro de distribuição, local e tal. E aí aqui eu coloquei uma observação, ó, caso queira detalhar os subitens, cada quadro, digamos que sua instalação tem 3, 4 quadros, você quer colocar carga de cada um, quer detalhar mais para o instalador, pode colocar aqui um subitem, cria o item aqui, ó, 10.1, 10.2, 10.3 e vai criando, tá? Aí aqui o item 11 já é de condutores, tá? É bem tranquilo. Você fala também sobre as cores que deve usar, faz A, B, C, coloca tudo bonitinho aqui, ó, vedado uso de substância, eu coloco isso aqui, ó, não usar graxa ou derivados do petróleo como lubrificante, tá? Se necessário usar lubrificante à base d'água, 3M fabrica, então eu falo para não puxar os cabos usando aí graxa ou detergente, essas coisas, entendeu? De preferência usar lubrificante, tá? Que é a base de água. Sistema de aterramento, eu falo que eu vou usar o TNS, que é o da concessionária, e vou também criar aqui eletrodos complementares, ou seja, eu vou reforçar o aterramento da concessionária e vou fazer um circuito também, vou interligar tudo, tá? Interligações e emendas, eu falo aqui sobre as emendas, sobre os eletrodutos, quais são, que não pode ter emenda no circuito de alimentação. Se tiver alguma emenda em outro circuito, tem que fazer dentro das caixas de inspeção, de caixa de passagem. E aqui por último, ó, anexo 1 memorial de cálculos, que é para você anexar aqui a memória de cálculo, né, fornecida automaticamente pelo software de projeto, que ele vai fornecer para a gente, tá? Então aqui você vai poder anexar tudo se você quiser. Se você não quiser colocar nenhum anexo também, pode colocar. Então aí, ó, basicamente todo o nosso memorial descritivo, o modelo dele está aqui. Então vocês podem usar esse aqui de modelo para fazer o de vocês em cada projeto. Depois que você fizer o primeiro, você vai basicamente só alterar algumas coisinhas. Cada memorial você vai ter que ler ele basicamente todo e fala, isso aqui eu altero, isso aqui eu não altero, tá? Então essa é a dica que eu deixo para vocês aí. E mais uma vez, ele vai ficar disponível para download aí abaixo da aula, para vocês terem essa cópia aí. Fechou?
Viu? Não é nada demais o memorial descritivo não, né? Basta você colocar no papel tudo que já está dentro, ó, da sua cabeça. É só você escrever ali os detalhes de como você gostaria que fosse executado o seu projeto e quais itens, quais marcas, quais normas você recomenda. É simples assim. Mais uma vez, ó, meu modelo de memorial descritivo, esse que eu acabei de mostrar para vocês, ele tá anexo aqui embaixo dessa aula, tá? Eu coloquei tanto no formato doc para abrir no Word e editar também. Você já personaliza para cada projeto seu. Você baixa e usa isso pro resto da vida. E eu recomendo também dar uma busca aí no Google com a frase memorial descritivo elétrico. Coloca ela lá. Eu fiz isso aqui, ó, e eu achei bastante modelo de instalações aí de universidades, de hospitais, muita coisa de obras públicas, né? Para quem pensa em atuar na área pública, né? É uma escola, um tanto de arquivo desse que você vai achar na internet aí, tá bom? E não esqueça também de rolar para baixo essa página aqui, ó, e dar uma lida nos comentários dos outros colegas. Talvez a sua dúvida é a mesma que alguém já teve e o nosso suporte técnico já respondeu. Tirando que ler o comentário do outro também é uma bela forma de aprender, porque eu faço isso, eu aprendo muito ouvindo as outras opiniões. Se você tiver outra dúvida aí referente ao assunto da aula, escreva nos comentários que o nosso suporte responde em breve aí. Grande abraço e até a próxima aula.